Quando é que algo merece um lugar em sua estante? São livros, filmes, quadrinhos, animações e figuras que criam laços e ganham valor em nosso mundo. Em uma série de entrevistas, iremos buscar em nossos convidados pedaços de suas histórias que revelem curiosidades, sonhos e influências que possuem em suas estantes. Olá, tudo bem? Estamos com mais uma entrevista aqui no Em Sua Estante, agora com a Luan Zaila. Como é que é escrever uma coisa tão interessante, tão linda, que é uma outra face do Brasil? Porque a gente cansa de ver sempre as cópias americanizadas e você vem com uma proposta totalmente diferente, baseada na sua história, nas suas relações. Então, quem é você e de onde surgiu essa inspiração? Bem, meu pseudônimo é Luan Zaila, mas meu nome é Luciene. Eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Me formei em pedagogia pela UERJ e trabalhei com movimentos sociais. Eu sou um pouco, certamente, cria dos movimentos sociais. Então, a história do livro, Em Verdades, a duologia Brasil 2408, ela é fruto dessa minha história, dessa trajetória. Eu sempre quis encontrar um livro que representasse, que me mostrasse um pouco de mim nas livrarias, onde eu estivesse. E aí eu senti aquela falta, aquela necessidade da diversidade, de uma dimensão maior, de um escopo maior, assim, por assim dizer. E daí eu resolvi, como eu já tinha esse caminho literário, esse caminho com as palavras, esse arcabouço de cultura negra, de estudo afro-brasileiro, eu resolvi que eu poderia fazer e decidi que eu ia fazer e escrever em verdade. E eu precisava construir. É um livro de ficção, é um livro que trabalha algo futurístico, um cenário de ficção, com a protagonista negra, e tem vários elementos que se destoam um pouco do que é aquele padrão americanizado, mas algo brasileiro mesmo, e buscando uma ficção, buscando algo no futuro. Quais são esses elementos que você acha mais interessantes, assim, que o teu público começa a ver, poxa, faltava isso? Eu peguei 3 pontos. Primeiro, eu queria a representatividade negra. Eu queria que o livro tivesse uma questão de pensamento, de você avaliar esse enredo que está acontecendo, que não fosse só um livro para ler, possível que pudesse trabalhar o pensamento, e um livro que pudesse ter, de certa forma, um pouco da diversidade que a gente tem no Brasil. Você fala que o povo é diverso, mas na livraria você não encontra toda essa diversidade. Então isso é muito complicado, você ter 2 pesos e 2 medidas. Então o livro, ele tem, além da heroína negra, não é uma heroína negra solta, ela tem uma família, ela tem amigos, ela tem uma história, e isso é algo que faz falta. Ela é uma jovem de 23 anos, quando a gente começa a acompanhar a vida dela, a Ana. E o mundo, esse Brasil do século XXV, ele é diferenciado, porque eu não criei nada que pudesse, como é que eu vou dizer, ser de fora, um elemento pós-apocalíptico de fora. Eu até pensei numa questão do criar, mas aí eu desisti porque nesse viés político que eu também tenho, a gente tem tanta coisa que acontece na nossa realidade, por que o apocalíptico não pode ser fruto do que a gente fez? E vamos assumir o processo. E aí você tem a questão... E aí o prólogo do livro ele se abre assim, com questões climáticas, políticas, aí você tem o pessoal sendo desalojado da zona sul do Rio de Janeiro, porque eles precisam derrubar os prédios para fazer uma contenção para o mar, que está invadindo a cidade. Você tem uma crise política, você tem um colapso econômico, você tem a destruição você tem um revés climático 2 séculos depois, tipo, esse aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o que isso tem que ser de fora? Tem que ser, aí uma das manchetes que eu gosto muito é assim, os governos não
cumprir as suas metas climáticas de redução disso, redução daquilo. Então, é uma responsabilidade nossa. Então, eu pensei, poxa, por que eu não posso colocar isso dentro do enredo? E foi o que eu coloquei. E aí, esse século, aí, tipo, no século 22 tem essa quebra, e aí você tem você tem a fala de alguns personagens, porque aí não tem mais dinheiro, não tem mais classe, o pessoal trabalha com escambo, catando as coisas. E daí você evolui todo um cenário meio pós-apocalíptico, você trabalha, aqueles elementos são interessantíssimos para de uma fantasia futura, né? Isso. E só que quando eu vou para o futuro do século 25, ele não é um pós-apocalíptico deserto. Ele é uma cidade. Reconstrução. Isso, é uma cidade que existe, só que aí você tem uma comida controlada, você tem água controlada, você tem a energia que você precisa controlar, então, e o crime é diverso. Você está agora no sol, daqui a 2 minutos toca um alarme de selamento e você tem que correr, porque se você ficar mais 3 minutos na rua, você vai morrer. Beleza. Agora, me fala um pouco mais de você como autora. Você, para poder criar esse livro, você procurou e tentou buscar influências em vários lugares. Quais são os livros que você viu e que você se conseguiu conectar e outros que você viu, poxa, até gostaria, mas não conseguiu buscar assim? Olha, eu gosto de livros que tenham aquela questão de você pensar, de fazer você refletir. É como o pessoal costuma chamar de ressaca literária. Só que a minha ressaca literária é mais política, de cara, meu Deus do céu, que isso. Então, eu não trabalhei só livros da área efetivamente literária. Não sei se isso seria o termo certo, ou de ficção, vamos dizer assim. Então, eu li Carlos Moore, que ele fala de uma África despedaçada, como é a questão da África, como se destruiu as mentes pensantes nesse processo do último século. Tem Abdias Nascimento, tem pessoas do movimento negro, que assim, a maior parte da minha literatura de construção foi essa. Mas aí eu também tenho Fahrenheit, Admirável Mundo Novo, esses livros também que tratam de uma questão política, que você discute. Então eu meio que peguei todo esse arcabouço, essa discussão política, essa discussão de pensamento, de existência. Tem também o Guerreiro Ramos, também que eu posso citar, que ele falava de uma construção nova para o Brasil. Você não pode só pegar de fora, não adianta. Você tem que adaptar para a nossa realidade. É uma sociologia nova, se necessário, uma literatura nova. Uma construção diferenciada. E aí esse arcabouço de movimento negro, de direitos humanos, um pouco de literatura mais política, eu comecei a construir esse processo de produção literária. Só que comecei com contos. Então, o primeiro conto assim, que eu realmente joguei para o mundo, mais efetivamente, foi um chamado Caminho Sankofa de Nantes. Então, já no nome eu já tinha um detalhe. O Sankofa, ele é uma palavra do provérbio Adinkra. Então, Sankofa significa você precisa voltar e pegar o que ficou para trás. Que é resgatar uma história, resgatar uma identidade. E aí, esse conto, que foi baseado para apoiar a Lei da História da África, na época do concurso da revista Equarrei, de São Paulo, inclusive de uma instituição de mulheres negras, que é a Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos. E aí, esse conto foi aceito, foi publicado, e foi onde eu peguei mais vontade de escrever, mas ainda assim fazia contos aqui e ali. Eu só efetivamente comecei a escrever uma literatura maior, a pontuar outras coisas, lá para 2014, para 2015. Que foi quando eu comecei a trabalhar um processo de quero fazer algo maior, quero fazer algo melhor. E aí eu fui trabalhar um pouco essa questão de literatura, desenvolver ideia, que no caso o conto ele é um micro-universo. Só que agora que eu queria escrever um livro, eu precisava de um universo maior. Então, eu fui tentar buscar também na literatura o que eu tinha, o que estava aí na literatura atual.
Então, o que a gente conseguiu enquanto movimento negro, desenvolvimento, foi uma literatura que ainda é mais para a criança, para o adolescente, para um trabalho de consciência. Mas para um adulto, uma pessoa, vamos dizer assim, maior, 20 e tanto, 30 e tanto, 40, você tem um pouco mais de dificuldade nessa literatura. Então você não tem tanto... Desculpe te interromper, mas assim, pegando um pouco mais assim, qual o link assim com respeito às tuas dificuldades, como por exemplo, publicar independente, mostrar uma literatura que é um pouco fora da faixa etária, que geralmente tem mais investimento, como você falou, que é a criança, o adolescente. Como passar essa proposta adiante? Qual foi a tua dificuldade e a tua luta mesmo de falar, não, vou publicar independente mesmo, mas investindo em revisores, investindo na diagramação? Como é que é pegar as rédeas do negócio? A luta é minha, o projeto é meu, vamos ir em frente. Olha, eu senti dificuldade, eu busquei editoras, mas eu senti dificuldade no acesso às editoras. Elas têm uma dificuldade também, não só da quantidade de livros e pessoas que mandam trabalhos, mas você percebe também dos lançamentos mensais que elas fazem, eventos, que a diversidade não faz parte do catálogo delas. Então eu senti essa dificuldade, poxa, como é que eu vou conseguir publicar um livro de uma heroína negra, a primeira na categoria Duologia, Trilogia Nacional, que a gente pode dizer que é uma certa vergonha, num país que é o Brasil, né? Se você for pegar a diversidade do povo, do público. E aí eu vi que isso eu não estava conseguindo acesso. Eu mandava e não tinha retorno. E isso foi... Eu comecei a pensar, gente, será que esse é o caminho? Será que eu não posso bancar realmente o caminho independente? Será que é tão complicado? E aí eu fui buscar, ver como é que é o caminho independente. Ele não é fácil. Quem estiver pensando que ele não é. Principalmente se você tiver uma literatura adulta e que pense na diversidade, você vai ter dificuldade de acesso. E eu pensei, gente, eu não posso manter a ENA, não posso manter esse livro fechado esperando uma editora que eu não sei sequer se vai algum dia aceitar o meu livro por esses quesitos. Se você for pegar, que a gente não tem um público tão grande literário, mas ele, de certa forma, está crescendo. Mas ele vai crescendo, lendo e tendo acesso ao quê? À diversidade. Esses heróis e heroínas, eles são diversos. Eles têm alguma deficiência, algum deles é cego, por exemplo. Que tipo de construção de novo público é essa que a gente está fazendo? Então eu vejo também que está começando a aparecer algumas editoras que, por exemplo, uma editora LGBT, e aí você tem ela começando um trabalho porque não acha uma literatura que apoia a criança, que está passando por esse processo e ela precisa saber que existe. E a literatura ela vem a ajudar nessa construção da identidade da criança. É uma representatividade, você começa a imaginar que você também pode, que você também existe. Eu acho que é uma coisa que a literatura colabora muito. E aí foi aonde eu resolvi bancar realmente a história do livro, construir a produção, aí no caso alguém podia fazer revisão, aí banquei a parte de diagramação, construí e-book, porque eu tenho um pouco também de conhecimento na área de informática e tudo mais. E aí foi aonde eu consegui colocar a Duologia Brasileira do 1408 no mundo. Você já tem comentários nos clubes, já tem uma comunidade já tendo acesso a esse livro. Qual é o feedback que você está recebendo desse público? Olha, o feedback do pessoal, eles gostaram muito da trama, do enredo, de você pensar esse mundo apocalíptico. Eles gostaram muito de ter uma heroína negra, gostaram de ter uma heroína indígena também. Gostaram da dinâmica desse rapaz que usa prótese nas duas pernas. Eu mostro que a diversidade não impede a construção do personagem. Então parece que, não sei, é como se tivesse uma dicotomia. Para ele ser um personagem diverso, ele não pode ter ele tem que ter as duas pernas, ele tem que ter os dois braços, ele não pode ser cego, ele não pode ser surdo.
ele não pode ser negro. Então o livro mostra que personagens que constroem um enredo, que lutam pelas suas vidas, eles podem ser diversos sim. Eles são, e o que o pessoal começa a perceber é que, nossa, isso é algo muito diferente. É algo que eles não tinham visto. Então eu consegui, assim, eu fico imensamente feliz por ter conseguido construir uma história que as pessoas sintam que a diversidade pode fazer parte das páginas de um livro. Ok. Eu acho que eu fico extremamente honrado com essa entrevista. Acho que foi uma honra enorme ter uma mulher negra escrevendo, mostrando que o Brasil é diverso e que a gente não pode nos vendar daquilo que está ao nosso lado, não, que está ao nosso redor. Muito obrigado, fico extremamente honrado. E se você quiser falar um pouco mais, se dirigir ao seu público... Olha, eu agradeço ao canal Em Sua Estante pela oportunidade. Fico imensamente feliz de estar fazendo parte do projeto, estar colaborando. E eu peço ao pessoal que dê a chance ao livro de conhecer. Eu disponibilizei o prólogo em 4 capítulos, de forma online, gratuito, para o pessoal conhecer. Então acessem, descubram esse novo universo, descubram essas novas possibilidades. E eu garanto que vocês vão perceber que a gente pode mais e que a literatura do Brasil ela pode melhorar muito. Talvez essa seja a diferença que a gente esteja esperando acontecer para realmente crescer e trazer as crianças e os jovens e os adultos para esse mercado, no qual de repente o problema não seja só uma questão de leitura, mas uma questão de se ver. Eu sou um exemplo dessa realidade. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar essa entrevista e a link tanto do e-book, todas as informações da Lu vão estar aqui na descrição. Muito obrigado, Lu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.